bom, né? Logo no comecinho do nosso programa, nesse começo de manhã, a gente poder buscar em primeiro lugar o nosso Deus. Ele permitiu que a gente acordasse com vida, porque as misericórdias dele se renovaram sobre nós nessa manhã. Por isso que nós estamos vivos e por isso que nós temos que nos alegrar, né? Esse programa é um programa para você, para sua família. A Rede Super é a emissora de televisão, que você não precisa ter aquele medo de estar com o controle remoto na mão para ter que mudar de canal por algum constrangimento. É uma emissora para a família cristã, e nós abençoamos sua vida e por isso que nós buscamos ao Senhor. E nessa oportunidade, antes de lermos esse texto que você vai ouvir sempre da boca de um pastor que pastoreia crianças, ou do ministro, ou do evangelista de crianças, mas eu quero que você imagine-se uma grande multidão, né? Jesus ali junto com a multidão, todo mundo querendo chegar perto, né, de Jesus, claro, né, vendo os milagres que o mestre fazia. Ele expulsava demônio, ele curava as pessoas queriam estar próximos dele, além de receber aquilo que ele podia fazer, queriam ouvi-lo, né, porque só ele tinha palavras de vida eterna, então todos queriam ficar pertinho de Jesus. Então você imagina que o mestre estava falando ali para aquela multidão, ele já tinha realizado milagres, ele estava encarnado, né, num corpo como o meu, como o seu. Provavelmente ele também deveria se cansar, a sua voz cansada, ele já estava cercado de uma multidão. Mas mais perto de Jesus ainda estavam os discípulos, aqueles homens que estavam bem próximo dele, que eles, mais do que ninguém, viam o dia a dia, cada minuto da vida de Jesus, os milagres que ele realizava, as orações que ele fazia ao Pai, né? Tudo aquilo que os cercava, esses discípulos estavam pertinho. E nesse momento, está toda aquela multidão ali, os discípulos estão perto. Jesus já estava ali atendendo toda a multidão, quando então nós lemos no capítulo 19, no versículo 13 de Mateus, a seguinte passagem: trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Eu vou ler novamente. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Quando eu me dei conta desse versículo, eu fiquei um pouco assim, pensando o que é que passava na cabeça desses discípulos para impedir que as crianças chegassem até Jesus. Aí eu comecei a pensar quais eram os motivos que levariam Jesus a isso, ou melhor, os discípulos a isso, né? Talvez eles achavam que as crianças iam incomodar o mestre estava cansado demais. Ah, não, criança faz bagunça. Ah, não, criança não entende, eles vão incomodar o mestre. Todas essas coisas, por algum motivo, passaram na cabeça de todos os discípulos ao ponto de impedirem que as crianças chegassem até Jesus. Talvez muitos de nós pensamos a mesma coisa em relação às crianças. Ah, eles são pequenos demais, eles não entendem. Ah, não, Jesus está cansado, né? Não é o momento, eles vão fazer bagunça, muita algazarra, muito barulho. Eles não precisam ir para a igreja, não, eles não entendem muito bem. Receber Jesus no coração, acho que eles não têm consciência para isso não. Então, você vê aqui um panorama em que os discípulos impediam as crianças de vir a Jesus. O Espírito Santo falou muito ao meu coração especialmente, se como pai, se como ministro, se como aquele que tem crianças sobre minha responsabilidade, meus vizinhos, crianças, meus sobrinhos, se de alguma forma eu não impedia as crianças de vir até Jesus, assim como esses discípulos faziam ali. Talvez seja reflexão para você nessa manhã, né? O que existe na sua vida que possa impedir outras pessoas de virem até Jesus? Não tenha dúvida que muitas pessoas estão olhando para você, olhando o seu testemunho de vida, como você age, como você se comporta. E de acordo com isso seja, você pode estar impedindo pessoas de virem até Jesus por causa do seu testemunho de vida, né? Os discípulos, por alguma ignorância, faziam isso, achando que as crianças não precisavam, né, de Jesus, que elas não queriam receber os milagres e ouvir as palavras que ele proferia. Criança é muito especial, sabe o que é bom, e eles também queriam chegar pertinho de Jesus. Então que nessa manhã você olhe para a sua vida, para o seu coração, examine-se, né? A palavra diz que examine-se o homem a si mesmo. Então olhe para o seu coração, para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua rotina de vida, pelo seu comportamento. Se não há em você alguma coisa no seu testemunho que possa impedir pessoas
que venham até Jesus. Mas eu quero ler o versículo de baixo que diz que Jesus, porém, disse, algumas versões da Bíblia diz, Jesus se indignou. Sabe o que significa? Que Jesus ficou bravinho. Jesus ficou bravo com os discípulos e disse assim, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Que você seja um instrumento de trazer muitas crianças, muitas pessoas até Jesus, para que eles também possam herdar o reino dos céus. Então, nessa manhã, não impeça das crianças, das pessoas virem até Jesus. Como um dia você chegou, que seu testemunho de vida aí seja cheio do poder de Deus. Nós vamos orar. Vou pedir para a nossa querida pastora Carol orar nesse momento, aproveitando também para orar pelo Tinho, pela sua esposa Maria Carmen, que estão lá no hospital, e abençoando essa família e todas as famílias que nos assistem, com esse compromisso de não impedir as pessoas e as crianças de virem até Jesus. Deus abençoe você. Amém, Yuri, que palavra abençoada. Precisamos orar sim e também vamos orar. Eu quero fazer uma oração para você que está no leito de hospital, para você que está numa penitenciária, está nos assistindo agora. Quero orar pela sua vida também. E também para quem está fazendo aniversário hoje. Nós temos aí a Giovana Nogueira, 39 anos hoje, tio Uli, lá de Conselheiro Lafayette. É mesmo? É uma moçoila. É uma moçoila. Vamos orar por todos vocês, para que o Senhor continue falando aí ao seu coração, ministrando, e para que a gente continue sendo por isso que a gente tem que ser como criança, né? Verdade, é verdade. Quando a gente é como criança, a gente não pode ser impedido de chegar diante de Deus. E alguma coisa... Fisicamente as crianças e nós adultos como crianças. E alguma coisa acontece, Carol, que a gente vai crescendo e a gente deixa de ter as qualidades que as crianças têm, que fazem delas herdeiras dos céus. Então, se a gente observar bem as crianças, a gente vai ver como elas são perdoadoras, Nós grandões temos dificuldade com isso, como elas são sinceras, como elas são, embora pecadoras, são puras no procedimento. Então a gente tem que aprender muito com as crianças. Isso mesmo. E elas confiam. Confiam. Coloca o seu bebezinho em cima do muro e fala assim, vem com o papai, vem. Isso mesmo, se joga na maior confiança, confia no dependência. Pai mesmo. A gente precisa de confiar muito, mais no pai, né? Que a gente seja dependente de Deus, assim como a criança é do papai e da mamãe. É verdade. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para que nós não venhamos ser um impedimento para nenhuma criança e que a criança aí que está dentro de você, essa criança que alcança o coração do Senhor, não venha ser impedida de ser vivida aí dentro do seu coração. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Sim, meu Deus. Te agradecemos pelo dom da vida. Amém. Te agradecemos pelo cuidado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de agora, é um Deus do hoje, é um Deus que nos traz palavras para nos despertar de onde estamos saindo ali do foco. Todas as palavras do Senhor são direcionadas para nos manter ali no prumo do Senhor. E quando o Senhor traz uma palavra é porque o Senhor quer falar conosco mesmo. Não é porque o Senhor quer falar com outros, não. Somos nós, os primeiros a serem ali aqueles que o Senhor deseja falar. Então fala mesmo conosco. Tira todos os impedimentos da nossa vida. Nos mostre aquilo que tem nos impedido de ser como uma criança diante do Senhor. Ou às vezes, Senhor, aquele excesso de confiança em si mesmo, que às vezes impede das crianças chegarem até o Senhor. Às vezes nós somos tão críticos, tão exigentes, e não é isso que o Senhor deseja do nosso coração. Às vezes nos achamos tão conhecedores de tudo, e na verdade nós não conhecemos nada. Precisamos aprender dia a dia com o Senhor. Deus, mas nesta manhã, fala mais conosco. Deus, toda a religiosidade do nosso meio, que caia por terra e que o Evangelho singular, o Evangelho da simplicidade, o Evangelho da verdade, o Evangelho perdoador, o Evangelho da confiança, o Evangelho da fé, ele possa ser real na nossa vida. Por isso eu oro ministrando sobre cada leito de hospital agora, ministrando a cura do Senhor, ministrando a vida do Senhor, vai entrando em cada cômodo, em cada quarto de hospital. Eu oro agora também pelo meu tio, pelo tio Sávio,
que se submeteu a uma cirurgia ali também em São João. Eu oro, Pai, por todos aqueles que se submeteram ou vão se submeter agora a uma cirurgia. Eu oro pela recuperação de cada um. Eu oro, Senhor, ministrando que a última palavra é a do Senhor. Então, traz encorajamento ao coração de todos que nos assistem agora, em nome de Jesus. Eu oro também por cada um que está agora aí dentro de um presídio. Deus, eu oro. A Tua palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Então, você que está aí dentro de um presídio e que se arrepende de Senhor, eu errei, eu falhei nisso, o Senhor te perdoa. Mas por que eu continuo preso, Senhor? Porque são consequências de atos que nós temos. E as consequências humanas são diferentes, às vezes, da forma de Deus agir. Deus nos perdoa e nos ama assim mesmo. Mas às vezes sofremos as nossas consequências. Mas eu quero ministrar a liberdade do Senhor aí mesmo, dentro dessa prisão. Algo que ninguém pode tirar. É a paz que Deus traz, independente da circunstância. E é isso que eu ministro no seu coração. E digo que Deus te ama também. Você é alvo do amor de Deus. Deus, eu oro pelos aniversariantes de hoje também. Deus, eu oro abençoando cada aniversariante, em especial a Giovana. Deus, abençoando a vida dela, ministrando anos e anos de vida. Obrigada, porque o inimigo não pôde impedir a vida dela. Ela completou mais um ano de vida e o Senhor está permitindo que ela comece mais um novo ano. E nós não devemos contar os anos, mas contar os dias. Viver dias na Tua presença. Vale mais viver um dia na Tua presença do que 1000 noites ali em palácios, em locais tão luxuosos. Mas diante do Senhor, isso vale muito mais. Deus, obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Tiúlio. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.